Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, estive afastado por um tempo aí. Tive meio ruim da saúde aí. Tive insônia nesses dias e peço orações então. Mas já estou normal ou quase. Já voltei a dormir normal. E agora questão de recuperar a energia perdida aí, né? Ainda voltando aos poucos aí. Então não gravei vídeos. Mas então vamos continuar aqui o nosso curso, não somente pelas escrituras do Robert Sangenis, talvez o maior livro contra o solo escritura de todos os tempos, uma joia rara do português. Antes de ir para o livro, então, peço para adquirirem os lançamentos da editora Assunta, Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, link na descrição, e também da editora Assunta, comentário As 15 Orações de Santa Brígida, livro de minha autoria. Adquiram aí na descrição. Que mais? Peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho. Conferir a playlist aí deste curso. Cada aula é relativamente, como posso dizer, né? Clara por si mesma, perspícua, como diriam os protestantes, mas se bem que nesta aula em específico vou continuar o capítulo Os que os reformadores protestantes ensinam sobre o sola escritura de Robert Festige. Lembrando, para quem não está acompanhando o curso aí, né, ou para quem já esqueceu mesmo, né, que apesar de estar assinado no nome de Robert Sangenis, é uma coleção de artigos, textos aqui, então tem vários autores nesse livro. E desse capítulo é uma história do sola escritura e escrito aí por Robert Festige. Já fiz um vídeo sobre esse capítulo, agora é a parte 2. Acho que vai dar para entender, se você quiser assistir agora, né? No primeiro eu coloquei a perspectiva luterana e calvinista, ou reformada, né? Que o reformada chama aquele lado ali mais do Calvino ali, mas incluindo outros autores também, né? O Beza, enfim, né? Outros autores. E agora eu vou falar do Concepção Anglicana, o Sola Escritura e Reforma Radical, aí no caso tem os espiritualistas, anabatistas, e tem a conclusão do capítulo. Então, se você tiver com preguiça de voltar uma aula ali, acho que vai dar para entender, mas aí você tem que fazer o esforço de conectar tudo depois, né? Enfim, né? Só alertando aí, faça como preferir. Esta aula em específico tem uma grande sinergia com a anterior. Então, compartilhar com seus amigos aí o vídeo, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Então, lá na página 335, a concepção anglicana do sola escritura. Como é bem conhecida, a Igreja da Inglaterra decidiu solucionar politicamente a turbulência teológica da Reforma. O resultado foi uma tentativa de chegar a um meio termo ou via média entre o catolicismo romano e o protestantismo. Durante o reinado da Rainha Elizabeth I, governo entre 1558 e 1603, a Igreja da Inglaterra, o anglicanismo, assumiu suas características definidoras. Provavelmente a declaração mais completa da teologia anglicana pode ser encontrada nos 39 artigos de religião. Não sei se o nome está certo aqui, eu tinha a impressão de 39 artigos da religião anglicana, enfim, eu acho que era um outro nome. Bom, enfim, pode ser que eu esteja enganado. Esses artigos foram fortemente influenciados pelo pensamento de Thomas Cranmer,
1489 a 1556, o arcebispo de Canterbury durante os últimos dias do rei Henrique VIII, durante o reinado de Eduardo VI. Reinou de 47 a 53 dos anos 500. Aí tá falando aí, né, que os anglicanos tentaram fazer um meio termo entre a perspectiva luterana, calvinista, né, e a visão católica tradicional, né? Eu não entendi porque colocou em aspas aqui o romano, porque a referência, ao que parece, era a própria Igreja Católica, né? Mas enfim. Então a Igreja Católica tem os três, tem o tripé, né? A Bíblia, a tradição, o magistério, e os protestantes alegavam ter o sola scriptura, né? A única fonte infalível. Já falamos um pouco, até na aula anterior, né, que há muita divergência sobre o sola scriptura. Esse artigo é sobre isso, né, mostrar um pouco da divisão do próprio conceito de sola scriptura, né? No geral, só aceitam que a Bíblia é infalível, né? Até podem aceitar a tradição ou magistério, contudo, eles só são infalíveis se estiverem em conformidade com a Sagrada Escritura, né? Então há uma dependência aí, né? Então fala do Cranmer, fala o primeiro livro inglês de oração comum, 1549, teve influência de Lutero, Calvino e Bucer, e também foram redigidos os 39 artigos de religião em 1563 e promulgados em 71. É um artigo, um texto pequeno, né? Acho que não dá 10 páginas. É uma profissão bem pequena para quem tiver curiosidade, ou melhor, estudiosidade. É bem fácil de achar na internet aí os 39 artigos anglicanos. E tem uma noção de sola escritura bem semelhante aos outros, né? Ao menos professadamente. Mas vamos continuar aqui, que historicamente a coisa é um pouco diversa aí, né? Não é surpreendente, portanto, encontrar a doutrina protestante de sola escritura penetrando o pensamento anglicano. Até mesmo um teólogo como John Chewell, da época ali dos anos 500, que tentou enraizar a Igreja da Inglaterra no pensamento patrístico, acreditava que a Escritura seria o árbitro final de todas as disputas teológicas. Então, muito se discutiu esse ponto, né, de que Henrique VIII inicialmente só queria, né, um cisma com a Igreja Católica para poder casar de novo. Ele aparentemente não tinha intenção de mudar nenhuma doutrina. Aliás, uma nota de estudiosidade, o Henrique VIII até ganhou um prêmio de apologética aí por combater o Lutero, acreditem se quiser, mas depois então cismou aí em razão do casamento, né? E a princípio aí era só entre aspas, né, uma questão mais administrativa, mas então o pensamento protestante mais representativo aí, né, com influência de Lutero, influência reformada aí, né? O Calvino veio um pouco depois, mas influenciou também. Então, o protestantismo influenciou a doutrina da Igreja Anglicana e ela tomou para si um pouco dessa perspectiva, né? Aderindo um pouco ao sola escritura. Um dos principais culpados por essa mudança foi esse mencionado Cranmer. Ele muito frequentemente aí nas histórias, nas narrativas, considerado o culpado, né? E, enfim, né? É o que é dito aí, né?
talvez tenha havido cooperação de outros, mas foi um dos principais responsáveis aí pela protestantização da Igreja da Inglaterra. No 6º artigo dos 39 artigos de religião, a suficiência exclusiva das Escrituras é ensinada. A Escritura Sagrada contém todos os elementos necessários para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma, que seja crido como artigo de fé, ou julgado como requerido ou necessário para a salvação. Continuando, acabou a citação. Embora os artigos digam que as doutrinas devem ser provadas a partir das Escrituras, existem outras fontes de autoridade. Os antigos credos de fé cristã, apostólico, niceno, de Atanásio, incluídos na versão posterior, devem ser totalmente recebidos e cridos, pois podem ser provados pelas mais certas garantias da Sagrada Escritura. A Igreja tem o direito de legislar em questões de liturgia e doutrina, mas nunca pode ordenar nada contrário à palavra escrita de Deus, e nunca deve impor qualquer crença necessária para ser salvo, que não esteja enraizada nas Escrituras. Então, um ponto do artigo aqui que vai se manifestar mais claramente depois teoricamente, do ponto de vista doutrinário, a Igreja Anglicana seguia muito o sola escritura, e isso acabou indo para o foro interno, né? A questão da consciência, assim. Então as pessoas deveriam seguir isso em fórum privado, mas o que importava em fórum externo era a obediência ao corpo eclesiástico da Igreja Anglicana. Então eles legislavam muito em matéria litúrgica e deixavam um tanto quanto abandonados os fiéis na questão doutrinária aí do fórum privado, né? Até é dito aqui por um autor, John Dillenberger, o anglicanismo é melhor compreendido como uma ampla corrente guiada por um senso de ordem e tradição garantidos pelo episcopado e pelo livro de oração. Não exige nenhum entendimento teológico particular e nunca foi uma igreja teológica. Raramente teve gigantes teológicos. Então foi muito mais administrativa, política externa, e as pessoas poderiam ter as mais variadas opiniões. Inclusive há um grupo, uma seção chamada de anglo-católicos. Então tinha essa adesão externa aí, ao menos à Igreja Anglicana, mas eles acreditavam nos 7 sacramentos, rezavam terço, faziam o sinal da cruz e tinha uma aparência bem católica. Também houve muita influência aí de calvinistas, enfim, né, várias correntes teológicas pulularam na Igreja Anglicana, né, vários grupos influenciando aí, né. Aqui um trecho aqui, né. A observância pública era em muitos casos mais importante do que as crenças internas. Os dogmas básicos dos credos antigos deviam, é claro, ser acreditados, mas havia um mecanismo embutido para a tolerância de opiniões divergências sobre o significado da Eucaristia, o sacerdócio e a natureza da justificação. Não espanta, portanto, existir dentro da comunhão anglicana uma variedade de opiniões teológicas produtoras de um ramo protestante e um ramo católico, dentro da mesma Igreja da Inglaterra. Muitos calvinistas adotaram o chamado princípio regulador de culto. Acho que isso já está maduro em Westminster. Eu li recentemente o catecismo, ao que me parece isso já está claro lá. Tem a confissão de Westminster e tem os catecismos de Westminster, o menor e o maior.
princípio regulador de culto é uma visão mais radical sobre a liturgia, de que até o culto deveria ser amplamente influenciado pela Sagrada Escritura, né? Luterano, por exemplo, já tem uma perspectiva mais aberta de poder usar imagens, esse tipo de coisa. E já os calvinistas já são mais rigorosos. Se por via da, se, em caso de dúvida, se não está na Bíblia, não colocar na liturgia. É mais ou menos essa a ideia. Já a igreja anglicana aí, diferente nesse sentido, mais aberta aí, né, a uma variedade litúrgica maior, e isso era regulado aí pelo corpo eclesiástico dela. Acho que ficou clara a visão do anglicana. Vamos agora sola escritura e a reforma radical. Quase espirrei ali, não sei se vocês perceberam, comecei a só explicando aí, ficou meio esquisito. Bom, vamos lá, sola escritura e reforma radical. Os reformadores radicais extrapolaram as ideias luteranas, calvinistas e anglicanas. Normalmente, os historiadores apontam para 3 grupos distintos de reformadores radicais: os anabatistas, os espiritualistas e os racionalistas. Além disso, são feitas distinções entre os anabatistas primeiros, os revolucionários e os tardios, e também é reconhecido que alguns anabatistas tinham tendências espiritualistas. À luz da natureza complexa e variada da reforma radical, não surpreende constatar vários pontos de vista sobre o solo escritura. O anabatista é aquele grupo que pregava um novo batismo, que não se podia batizar criança, então os adultos deveriam ser rebatizados. Em muitos aspectos, os anabatistas originais sustentaram o sola escritura de uma maneira semelhante aos luteranos e calvinistas. Assim, Konrad Hebel, acho que é alemão, suíços. Mas se bem que na Suíça falam vários idiomas, né? Tem a parte alemã lá. Enfim, era uma reflexão sobre a pronúncia do nome desse rapaz aí. Um dos irmãos suíços, nascido em Zurique, escreveu ao reformador alemão radical Thomas Pinter: portanto, imploramos e admoestamos a ti, como irmão pelo nome, poder, palavra, espírito e salvação, que veio a todos os cristãos por meio de Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, que tenhas cuidado de pregar apenas a palavra divina sem medo, para estabelecer e guardar apenas instituições divinas, para estimar como bom e justo apenas o que pode ser encontrado pura e claramente na Escritura. Esta passagem mostra a autoridade e centralidade da Bíblia no movimento anabatista. Contudo, era um grupo eclético. Eles faziam muita menção ao sola escritura, mas era um grupo eclético. Como George Williams nota em seu uso da Bíblia, elementos de vários sistemas de interpretação católico, protestante, normativo, espiritualista e racionalistas podem ser encontrados e tratados em sermões ao lado de seus esforços mais característicos. Assim, há um movimento de vai e vem das interpretações literais às tipológicas e alegóricas. Um grupo conhecido como sabatistas sustentava que a lei veterotestamentária no sábado ainda era válida. Então, para dizer o seguinte, logo no início da reforma já havia uma grande bagunça, principalmente entre os anabatistas aí, né? Hoje em dia isso é mais claro, há uma variedade muito maior, mas desde o início da reforma era assim. Então é muito difícil falar em um retorno aos reformadores aí, né, no sentido de salvar a reforma.
Alguns falam, não, precisamos voltar aos reformadores, né? Virou bagunça aí, né? O protestantismo. Mas a coisa não era muito melhor lá no início. Em várias questões doutrinárias, os anabatistas discordavam radicalmente dos luteranos e calvinistas. Com relação ao pecado, a graça, a regeneração, os anabatistas acreditavam que, mesmo após a queda, o homem reteve a capacidade de se preparar para a graça. Então, saltar um pouco aqui. Para dizer o seguinte, né? Já tem a questão do batismo infantil, né? É uma questão, eu já pontuei várias vezes neste curso, neste canal, que coloca o protestante num dilema, né? Não dá para falar que é apenas uma divergência secundária. Se o batismo infantil é válido, então adiá-lo para a fase adulta é negligência, mas se o batismo infantil é falso, então os que batizam crianças pecam gravemente por batizar invalidamente, né? Então há um dilema bem grave aí, de um ponto essencial da salvação, né? A economia aí do batismo. Saltando um pouco, Andreas von Karlstadt e Thomas Pinter, também conhecido como Minter e Meinter, tem várias grafias. Foram os primeiros espiritualistas da Alemanha e ambos se tornaram inimigos ferrenhos de Lutero. Influenciado pelos místicos renanos, Karlstadt colocou tanta ênfase nas instruções interiores do espírito que as escrituras assumiram um papel secundário como simplesmente uma testemunha externa da verdade interior. Assim ele escreve: no que me diz respeito, não preciso de testemunha externa. Eu quero ser o testemunho do Espírito dentro de mim, como foi prometido por Cristo, assim como foi com os apóstolos assegurados interiormente pelo testemunho do Espírito, e que depois pregaram Cristo exteriormente e reforçaram por meio de escritos que Cristo teve que sofrer por nós. Então aí já temos uma outra abordagem da Bíblia, a Bíblia como algo secundário, que importa mesmo é o testemunho interno. Vai falar um pouco da história aí. Deixa eu selecionar Se alguém... Embora Mintzer fizesse amplo uso de textos bíblicos para seus pontos de vista, ele, como os demais espiritualistas, acreditava que as pessoas poderiam vir a conhecer a verdade independentemente das escrituras. Isso posto, ele formulou: se alguém durante toda a sua vida não ouviu nem viu a Bíblia, ele pode ter uma verdadeira fé cristã por meio do ensino correto do Espírito, como foi realizado por todos os redatores das Escrituras desprovidos de livros. Estão argumentando que a Escritura não é necessária. Aí vai falar que Lutero e Minter eram grandes inimigos. Minter se referia a Lutero de várias maneiras, como, citando aqui, o arquipagão, o dragão, doutor mentiroso, a carne não espiritual e vida mansa de Wittenberg. Para não ser superado, o monge alemão, em uma carta a Frederico da Saxônia, chamou Minter de o Satã de Austedt, um espírito mau. Ele advertiu o eleitor sobre os planos rebeldes do líder radical de se preparar para as armas e se colocar contra o governo, imediatamente provocar um motim. Assim ele exortou Frederico a agir vigorosamente, aspas aí, né? Ou não agir vigorosamente contra, aspas, investida e reclamação de Mintzer e seus seguidores. Em um tratado subsequente, Lutero implorou aos governantes, abre aspas, para apunhalar, ferir e matar, fecha aspas, tanto os rebeldes quanto possível, e para cada pessoa, abre aspas, evitar os camponeses, como evitaria o próprio diabo. Então faz menção aqui à revolta dos camponeses aí, né?
Inclusive gerou guerra, né, toda a reforma protestante aí nessas perspectivas aí do sola escritura, né, o que é no mínimo bastante suspeito aí para um princípio que se diz bíblico. Então, de um lado havia Lutero e de outro os espiritualistas aí com Mintzer. O Mintzer, inclusive, por alguns autores, claro, o autor aqui no caso é um tanto quanto suspeito aí, né? É bastante, tem uma perspectiva, como posso dizer, né? É um libertário, o Hofbauer colocou o Mintzer como um dos precursores aí do socialismo. E na sua história, a economia diz coisas bastante graves contra esse senhor aí. E Lutero também influiu bastante aí nessa luta aí, né? Ele teve palavras fortes aí contra os camponeses. Essa guerra dos camponeses aí contou com 100 mil mortes. Então Lutero pregou de modo muito árduo contra os camponeses. Claro, se discute o nível de responsabilidade de Lutero. Nem entra no mérito aqui, só faz menção indireta a essa guerra aí, né? Uma menção mais rápida, melhor dizendo. Mas Lutero teve uma retórica forte aí, né? Enfim, né? Não entrarei em detalhes, mas teve uma retórica forte aí contra os camponeses. Aí observa um historiador aqui. A pregação de Lutero tinha seu apelo mais forte para os alemães de classe média, especialmente aqueles com leve ansiedade neurótica sobre sua salvação. Enquanto Mintzer buscava o proletariado iletrado, não muitos outros lhe dariam ouvidos. Então vejam aí que há um mau sinal, né, que as duas perspectivas, como posso dizer, né, se dividem muito claramente assim por classe social, né, o que é um mau sinal, porque a mensagem de Cristo é para todos, não é somente para o pobre, não é somente para o rico, é para todo mundo. E Lutero tinha um grupo bem específico aí, né? Inclusive a citação menciona um dos pontos fulcrais aí de sua teologia, né? Sola fide, a justificação de Lutero, toca justamente na segurança da salvação, né? Como estar seguro da própria salvação, né? Então foi um elemento importante de sua difusão. Vai mencionar os Quakers aqui em um documento de 1678 intitulado Os Princípios da Religião Cristã como professos pelo povo chamado de Quakers. Robert Barclay, um seguidor de Fox, explicou a prioridade do espiritual sobre o bíblico nestes termos. A citação longa aqui. Como ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o revela, e vendo que a revelação do Filho é no e pelo Espírito, portanto, o testemunho do Espírito é aquele pelo qual o verdadeiro conhecimento de Deus foi, e só pode ser revelado. Reticências. Pela revelação do mesmo Espírito, ele se manifestou o tempo todo aos filhos dos homens, ambos patriarcas, profetas e apóstolos, seja por vozes externas e aparências, sonhos ou manifestações internas do coração. Além disso, essas revelações divinas internas, absolutamente necessárias para a edificação da verdadeira fé, não contradizem nem podem contradizer o testemunho externo das Escrituras, ou a razão certa e sólida. Ainda assim, essas revelações divinas não deverão ser submetidas ao testemunho exterior das Escrituras, ou à razão natural do homem, como se estes fossem regra ou critérios mais nobres ou certos, pois esta revelação divina e iluminação interior é evidente e clara em si mesma, forçando por sua própria evidência e clareza
entendimento, bem disposto a sentir, movendo irresistivelmente para isso. Então, uma bela explicação aí da visão espiritualista aí, né? Que tem um grande foco e ênfase na revelação interior. Aí cita brevemente o Servetus, que foi executado, Castélio, que era um seguidor de Calvino, Servetus era um racionalista, negava a Trindade, Castélio virou como se fosse um cético, né, religioso, foi chamado aqui, né, foi como que um precursor aí do protestantismo liberal. Aqui, ó, achei a citação. Nesse sentido, ele pode ser considerado um dos pais do protestantismo liberal, porque ele julgou que deveria haver tolerância a certos temas, né? E caiu num certo ceticismo aí, né? Religioso, é o que está sendo dito aqui no livro, né? Vai ter o subcapítulo de conclusão, né? Estamos dentro do artigo que os reformadores protestantes ensinam sobre o solo da Escritura, e agora vai ter a conclusão aqui, né? Aí vai falar que Lutero dizia que nestas questões de fé, com certeza cada cristão é para si mesmo Papa e Igreja. Então vejam só a citação de Lutero aí, né? Cada cristão é para si Papa e Igreja. Contudo, quando era encurralado aí, como posso dizer, né? Recorria à própria autoridade, inspiração. Tô buscando aqui algum trecho aqui, não devia ter anotado mais aqui, né? Bom, uma coisa que eu tinha separado aí, né? Que o Lutero parece ter negado, ao menos em algum momento de sua vida, a perspicuidade geral, né? Que os calvinistas dizem, né? O Westminster diz que a Bíblia é perspícua e clara para todos. Já Lutero aí disse que... achei aqui, ó. Nobres homens da cidade, camponeses, todas as classes entendem o Evangelho melhor do que eu ou São Paulo. É muito, enfim, né? Eles agora são sábios e se consideram mais eruditos do que todos os ministros. Então, parece sugerir aí uma perspicuidade douta, né? Então a pessoa teria que ter uma formação para falar da Escritura, né? Para entender a Sagrada Escritura. Aí continua aqui. Em geral não existem difamadores, mas quando são capazes de ouvir um sermão ou ler um capítulo em alemão, fazem de si mesmo doutores, coroam os próprios traseiros e, comparando-se a todos os possíveis mestres, se convencem de que sabem tudo mais e melhor. Então Lutero aí já apontando que tinha dado errado aí o solo da Escritura, né? Sugerindo isso, né? Aí outro trecho interessante de Lutero. Desde a queda do papado, o fim das excomunhões e penalidades espirituais, o povo aprendeu a desprezar a palavra de Deus. Vejam só essa confissão, né? Eles não se importam mais com as igrejas, deixaram de temer e honrar a Deus. Depois de se livrar do jugo do Papa, todos desejam viver como bem entendem. Então é isso, meus caros. O meu plano aqui era fazer mais ou menos na faixa de 30 minutos. Tem uma citação aqui, me deixou em dúvida, acabei até não pesquisando sobre ela, recomendo que vocês verifiquem aí, né? Falando, homens e mulheres protestantes levaram e continuam a levar vidas santas nutridas pela palavra sagrada de Deus. Uma afirmação um tanto quanto esquisita, né? Se a pessoa, para ser santa, é preciso estar em estado de graça, né?
Então, se a pessoa conhece a Igreja Católica, precisa professar a fé católica, né? Senão a santidade será impossível, né? E fica a questão aí se em caso de ignorância invencível pode haver santos fora da igreja, né? Eu só sugerindo aí para vocês pesquisarem o tema aí, tem essa frase aí que eu anotei aqui, acabei não pesquisando sobre ela aí, né? Me deixou um pouco em dúvida. Para finalizar aqui, citação de São Vicente de Lerins, bugou aqui que me veio à mente a pronúncia francesa. Aqui alguém pode perguntar, se o cânon das Escrituras está completo e é em si mesmo adequado, por que a necessidade de agregar a sua autoridade e entendimento da Igreja? Porque a Sagrada Escritura, por causa de sua profundidade, não é aceita em um sentido universal. As mesmas afirmações são interpretadas de uma forma por uma pessoa, em outro sentido por outra pessoa, com o resultado de que parece haver tantas opiniões quanto pessoas. Portanto, devido à quantidade e variedade de erros, existe uma necessidade de alguém estabelecer uma regra para a interpretação dos profetas e apóstolos, de tal forma que seja dirigida pela regra da Igreja Católica. Então, São Vicente do século V, salvo engano, 434, século V mesmo, já falava que a Sagrada Escritura podia gerar muitas controvérsias de interpretação e é preciso a autoridade da Igreja para encerrá-las. Então é isso, meus caros, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.